Olha aí, hoje, 10 de novembro de 2020, estamos ainda em plena pandemia, mas com fé de que as coisas melhorem, viu? E assim, hoje, a aula de hoje a gente vai ver um dos governos mais polêmicos da história também, dos tempos mais atuais, que foi a primeira presidenta, né, do país, que foi a Dilma Rousseff, a presidenta mulher que o Brasil já teve, né? A presidenta Dilma, ela assume logo após o Lula. O mandato dela vai de 2011, né? Começa em 2011, vai até 2016. Uma governante que, assim como o Collor de Mello, também sofre o impeachment. Ela não chega a terminar o segundo mandato, ela sofre o impeachment. E inclusive eu até pergunto para vocês o que seria o impeachment, né? Se vocês saberiam me responder sem estar olhando para um livro, sem estar pesquisando em algum lugar, o que seria o impeachment, né? Seria bom que vocês já soubessem isso de cabeça. Impeachment. Aí que cai numa redação aí para você fazer responder o que é impeachment. Fala sobre o impeachment no Brasil e no mundo. Então você vai ter que falar que o impeachment é o impedimento de algum gestor de governar um país. Isso é o impeachment, tá bom? A pessoa sofre o impeachment quando ele cai em crime de responsabilidade, certo? Isso aí está previsto na lei. Então não adianta nenhum governante tentar colocar como não está na lei, não funciona, não sei o que. Se ele cair em crime de responsabilidade, ele vai sofrer o impeachment, sim. Se ele atrapalhar o Estado, se ele cair em atos de improbidade, vocês vão entender essa parte aí mais no ensino médio, né? Improbidade, falar detalhadamente essas coisas de... Então, quando vocês estiverem na faculdade de Direito, né? Vocês vão entender todos os termos técnicos. Mas impeachment, entendam que é apenas um impedimento de algum governante de mandar no Brasil. Então, assim, o governo da Dilma, a gente pode defini-lo como sendo pioneiro, né? Por que pioneiro? Porque foi a primeira mulher a governar o Brasil. Tomara que tenham outras, né? Que venham outras mais preparadas, que sejam mais adequadas, que entendam de política, entendam de economia, entendam de sociedade, de população, né? Porque se não entender de nada disso não adianta, né? Então a pessoa para governar um país tem que entender de economia, política, sociedade, cultura, ciência, tem que entender de tudo. Tem que ser uma super pessoa, né? E infelizmente o Brasil nunca teve assim alguém que entendesse de tudo isso para governar um país. Muito bem, ela começa o seu mandato em 1º de janeiro de 2011, está aqui na página, deixa eu colocar a página pra gente, aqui na página 189, está falando do nosso livro didático, tá bom? Ela começa o seu mandato em 1º de janeiro de 2011 e teve o Lula como padrinho político, né? O Lula estava sempre ali do lado dela. Toda dúvida que a Dilma tinha, a Dilma Rousseff, né? Deixa eu colocar o sobrenome dela aqui, fica melhor. A Dilma Rousseff, ela ia lá e perguntava pro Lula: Lulinha, e aí, como é que faz? Aí o Lula ia dizer falava como é que ela deveria proceder, enfim, né? Então, após o fim do governo do Lula, havia uma inflação muito grande no país, né? Como combater isso? Como é que ia fazer para controlar essa inflação? A Dilma pegou e no início logo do governo dela, ela cortou gastos públicos, né? Ou seja, gastos públicos agora iam ser proibidos. O Brasil estava impedido de investir em obras públicas, em estradas, em infraestrutura, em energia elétrica, em aumentar salários. O Brasil estava meio que impedido de fazer isso. Essa contenção de gastos era para tentar recuperar a inflação que estava começando a voltar com muita força, né? Era para tentar recuperar a nossa estabilidade econômica, que estava muito difícil também, né? A Dilma passou por um momento interessante na história do Brasil, porque o mundo estava de olho. Como assim de olho? Ora,
ia ter o que no Brasil? Olimpíadas, né? Olimpíadas e a Copa do Mundo. Dois eventos de suma importância mundial para que um país possa praticamente mudar, né, a sua infraestrutura. Porque para ter Olimpíadas tem que construir estádios, ginásios e deixar a estrada para que vai até esses estádios e ginásios bem organizada, tudo bem organizado. Então, isso é infraestrutura. Se o Brasil não tinha condição de fazer infraestrutura, por que inventar de ter Olimpíadas, se candidatar à Copa do Mundo, essas coisas todas, né? Só que aí teve o probleminha. O pessoal, já que ela tinha barrado os gastos públicos, imediatamente esses gastos públicos voltaram para construir estádios e ginásios. Aí não, aí foi que o pessoal foi me protestar, né? O pessoal mandou o protesto para cima, dizendo que queria um país padrão FIFA e não somente estádios que seriam abandonados depois, né? Dessa maneira aí, ela acaba entrando em muita polêmica, porque estava deixando de investir em saúde, educação, né? Educação, segurança. E o Brasil tinha vencido a concorrência, né? Ia ter a Olimpíada no Brasil em 2012, ia ter a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Tudo no governo da Dilma. Sorte ou azar, porque o pessoal começou a pegar no pé da presidente, né? Quando ela participava de algum evento, a vaia era a primeira manifestação política do pessoal. Viu? Durante também o governo da Dilma, a gente vai notar aqui no nosso livro, na página 190, que houveram protestos, né? Por exemplo, o movimento Passe Livre, ele foi organizado na internet, o movimento Passe Livre. O que é que eles queriam? Queriam melhores condições, né? Queriam, digamos, diminuição da passagem de ônibus, de metrô, queriam melhor condição de locomoção, enfim, e acabaram organizando para ser um negócio pacífico na internet, mas não foi. Foi algo muito violento nas ruas. Tem até a imagem do pessoal aqui brigando nas ruas, né, aqui na parte 190. E nessa situação aí, a Dilma vai para a televisão, vai até o rádio, vai até os meios de comunicação para pedir para o Congresso agilizar as reformas políticas, reformas econômicas, enfim, acelerar os projetos, porque tudo depende do Congresso. Não adianta o presidente querer fazer alguma coisa se o Congresso não quiser, não, viu? Como é que funciona isso? É bem simples, eu já expliquei para vocês certa vez, não custa nada relembrar. O presidente da República trabalha juntamente com deputados e senadores, né? Deputados, vou colocar mais aqui embaixo, fica melhor aqui pra gente. O presidente da República ou a presidenta da República, ela trabalha com deputados e senadores, né? E esses aqui representam o Congresso. Se por acaso a presidenta disser assim, vamos aumentar o valor do salário mínimo, ela não pode fazer isso sozinho, o presidente não pode fazer isso sozinho. Ele tem que ter o apoio da votação dos deputados. Depois que os deputados votarem e aceitarem o aumento do salário mínimo, essa proposta vai lá para os senadores. Os senadores têm que votar também e aceitar, senão não adianta. Se eles não aceitam não, então o salário mínimo não vai aumentar. Viu? Do mesmo jeito são senadores e deputados, precisam da assinatura do presidente para alguma coisa deles funcionar. E quando eles ficam só brigando entre si, o país para de vez. O país para de vez quando um presidente fica brigando com deputados e senadores, que não aprova mais nada, né? Ou seja, brigando com o Congresso. E a Dilma foi lá na televisão, no rádio, no meio de comunicação, apelar para que o Congresso fizesse alguma coisa, aprovasse alguma lei que ela estava querendo, aprovasse alguma emenda que ela estava querendo. Sim, o Congresso acabou, digamos, aprovando a chamada lei da ficha limpa, né? Que é muito importante isso aqui, ó, a lei da ficha limpa. Que é isso? Que lei é essa?
é uma legislação que fala que todo político tem que ter ficha limpa. Se algum político for pego praticando corrupção, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai passar 8 anos sem poder se candidatar a nada. É a punição. Uma espécie de ostracismo aqui no Brasil que a lei da ficha limpa pregava. 8 anos sem poder fazer nenhuma... ser candidato nem a vereador, imagine deputado ou outra coisa. Então não tinha como, né? Então, o primeiro mandato da Dilma foi isso, foi meio que conturbado, mas aí ela ia começar a se candidatar para o segundo mandato, 2014, né? Ano de Copa do Mundo, começou aquele folo de jogo para lá, jogo para cá, investimento em estádios, investimento milionário em estádios, todo mundo protestando, que não queria saber desse negócio de estádio sendo construído no Brasil, enquanto a saúde estava ruim, a educação estava péssima. Mas não teve jeito, os estádios foram feitos, refeitos, remodelados e a Copa do Mundo aconteceu. Depois da Copa do Mundo veio a corrida presidencial, quer dizer, vieram as eleições, tá? Vieram as eleições, enfim, a Dilma acabou se reelegendo de forma bem apertada, viu? Quase metade da população, de forma bem apertada, por falta de opção. O pessoal não tinha muitos candidatos para escolher não, então acabaram deixando a Dilma, né? Só que por azar da Dilma começou aqui a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou a investigar mais de 50 políticos, inclusive lá do PT. Então muita gente estava envolvida em crime de responsabilidade, em lavagem de dinheiro. Caixa 2, que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando a pessoa se mexe numa operação ilegal, né? E não declara aquele dinheiro que ele recebeu de alguém. Não pode ser cheque. Se for cheque, o banco acusa logo a lavagem direta. Então por isso que eles pegam malas de dinheiro, para não passar pelos bancos, né? Então começou também aquele negócio da delação premiada. Delação premiada é quando um político acusa outro político para evitar dele ser punido. Vou denunciar fulano, aí eu não vou ser punido não, porque eu já estou denunciando, né? É como a polícia pega alguém, a polícia federal pega alguém e diz assim: fulano diz quem é os culpados que a gente libera você, né? A delação premiada era isso, era dada na Polícia Federal, a polícia que é independente, por sinal, né? Uma polícia que investiga de forma independente. Hoje o pessoal quer tirar essa independência da Polícia Federal, colocando ela como se fosse sem estabilidade, né? Ou seja, se ela perder a estabilidade, não vai mais poder investigar nenhum político. Por isso que os políticos hoje querem que ela perca essa estabilidade e se torne apenas alguns funcionários públicos, que se falar muito, se investigar muito, acabam até sendo demitidos. E como a coisa pôde piorar para o lado da Dilma foi porque quando o Congresso percebeu, haviam contas lá que não haviam sido declaradas, havia dinheiro público sendo aplicados em lugares, em investimentos que não haviam sido declarados. Isso foi chamado de pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais da Dilma Rousseff. Então, o pessoal começou a entrar com um processo de impeachment contra ela, que ela estava fazendo operações ilegais lá dentro, de acordo com as investigações da Lava Jato. Então, o que é que acontece? O pessoal aceitou o impeachment contra a Dilma Rousseff, né? O pessoal aceitou o impeachment contra ela. Passado um tempo, aí foi a julgamento, o impeachment foi aprovado e a Dilma foi obrigada a deixar a presidência da República e assumindo o vice, Michel Temer. Então, gente, quando aparecer questões assim, ó, a Dilma Rousseff sofreu impeachment juntamente com Michel Temer, não, foi só a Dilma que sofreu impeachment, viu? O Michel Temer, que era o vice-presidente, ele continuou governando o Brasil, ele era o vice da Dilma, nem se manifestava, não dizia nada. Doido para mandar no Brasil, o vice ele tem essa coisa, né? Ele não vai se manifestar de jeito nenhum. Se o presidente sofreu um impeachment, se vire, é problema dele, ele vai assumir como presidente do Brasil e pronto. Ele começou ali a governar o país de forma bem... O pessoal não gostava muito dele, né? Enfim. E coube assim uma esperança, vamos colocar esperança no Michel Temer, pode ser que dê certo, né? Mas mesmo assim, o Brasil foi a piorar, porque o Michel Temer não conseguiu controlar a inflação, viu? Ele não foi aquele presidente que todos gostassem, não foi aquele cara que realmente
tinha carisma para governar o Brasil, né? E como vocês podem ver aqui no nosso livro, nós temos muitas imagens do momento do impeachment. Na atividade vocês vão ver que tem questões que nós não colocamos, mas que é necessário que vocês saibam que fora... O pessoal não gostava do Temer também, ó, fora Temer, viu? Certo? Então, fora Temer, quer dizer, ele não foi o presidente que o pessoal escolheu, ele apenas entrou de gaiato e já foi mudando um monte de coisa. Ele mudou coisas que prejudicaram a população, porque ele só governava para empresários, sabe? Quando você só governa para empresário, esquece da classe média, esquece da população, que é a grande maioria do Brasil que é classe média, o pessoal vai pra rua mesmo e faz isso aqui, ó, manifestação, enfim, né? Temer golpista, não sei o que, enfim, né? E ficamos hoje por aqui, gente. Vai uma atividade para casa aí, tá? Eu passei sobre a Dilma Rousseff. A gente vai responder e na próxima aula a gente corrige, tá ok? Tchau, gente. Bom dia.